Você tem o costume de clamar a Deus quando está aflito, quando está passando por um tempo muito difícil? Tá, mas que tempo difícil é esse? Já que existem vários tempos difíceis, como desemprego, doenças crônicas, incuráveis, diagnósticos difíceis, como câncer, notícias de falecimento de alguém, traição, seja de amigo, marido, esposa, filhos, traição de pessoas queridas tão perto de você. Pois é, mas a Bíblia ela tem inúmeros salmos de todas essas situações que às vezes dá até uma agonia de ler. Tamanho é o sofrimento que você sente lendo aquilo que o salmista escreveu, porque você, através da leitura, você vê como ele tá triste, como ele tá abatido. Para você ter uma ideia, tem salmos que pedem, que dizem que estão na cova, estão pior do que os mortos. Então é uma agonia muito grande. E não é diferente de hoje. Hoje em dia a gente passa por esses sofrimentos difíceis. Hoje em dia a gente passa por muitas agonias, como no passado também. Os eleitos e os heróis da fé, como Davi, passou e escreveu salmos tão importantes para mostrar com o coração sincero. É importante estar na presença de Deus nesses momentos difíceis. Então eu vou te dizer, eu sei, porque eu também sou de carne e osso feito como você. Não é só por ser médica, psiquiatra, que não tem os meus momentos difíceis, que não tem os meus momentos de aflição, que não tem os meus momentos onde a gente olha para a esquerda, olha para a direita e não vê ninguém. Mas o macete está extremamente aí, está exatamente aí. Não olhar para a direita nem para a esquerda, olhar para cima e orar. Porque, como já dizia Paulo na sua carta a Filipenses, que é para entregar a Deus todas as nossas angústias e Ele cuidará e guardará o nosso coração e nos dará a paz que excede todo entendimento. Então, na aflição, a prática que eu posso te mostrar que realmente funciona, porque a gente não está falando aqui de um livro qualquer, a gente está falando de um livro que é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tá aflito? Oração, porque Filipenses 4 diz que se orar, entregar a tua aflição, a tua angústia, o teu problema, tem uma promessa logo em seguida no versículo, que a paz entrará no seu coração, na sua casa, e é uma paz que vai contra a lógica, contra qualquer entendimento humano, ou seja, é o caos fora, é o furacão fora, e você plena, com paz, com refrigério e com confiança em Deus, porque você se entregou, confia e espera, porque a vontade dele vai acontecer e é boa, perfeita e agradável. E a gente também sabe que há tribulações que vêm justamente para dar isso, para aumentar a nossa fé em Deus, aumentar a nossa confiança, aumentar a nossa perseverança, a nossa paciência e saber esperar. Eu sei que saber esperar não é fácil. A gente queria que as coisas acontecessem no nosso tempo, já que também a vida é tão curta, né? Mas se você confia, você não espera, triste, ansioso, aflito, você espera fazendo a vontade de Deus, que é, como eu tô fazendo aqui o ID, falando de Cristo para um monte de pessoas que estão me assistindo nesse momento. Bom, mas falando de salmos, e nós começamos por ele, eu vou mostrar um salmo para vocês, que é o Salmo 55 de Davi, que é um salmo extremamente angustiante. E é disso que Deus gosta, que você entregue a sua alma, que você entregue a sua angústia com o coração aberto nas suas palavras, com honestidade para Ele. E no Salmo 55, onde Davi ele foi traído pelos seus amigos, ele começa a oração no capítulo dizendo: ouve a minha oração. Então, isso já é uma aflição total, porque primeiro, Jesus sempre ouve a sua oração.
Ele não vai atender sempre o seu pedido, porque a vontade dele é soberana. Ele vai fazer a vontade dele, não a sua. Mas que ele sempre vai ouvir, ele sempre vai ouvir. Isso é um exercício de fé para você. Você não ora para Deus te atender o seu pedido. Você ora para você ganhar comunhão, intimidade, fé que produz salvação para tua alma. Mas ele estava tão angustiado que no verso 1 ele fala: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Olha tamanha angústia, né? Tô rindo de nervoso. E para o vídeo não ficar muito longo, logo mais embaixo ele diz que tamanho é o sofrimento dele, porque ele está cercado de pessoas traidores, pessoas que achavam que eram amigos e na verdade eram inimigos, que traíram a sua confiança, que a vontade dele era de, como uma pomba, voar para bem longe, sumir, né? Ou seja, tem tribulações que causam tristezas e angústias tão grandes na nossa vida que o comportamento humano é realmente vontade de sumir, não ver ninguém, ir para bem longe. Mas isso não mudará a situação da angústia e da falta de paz da sua alma. Aqui o salmista te ensina que a tua vontade pode até ser sumir, mas que a sua vontade seja estar na presença de Deus, mostrando para ele: Deus, eu quero sumir, eu quero ficar longe desses traidores, desse bando de falciano que falam nas minhas costas, são falsos, me elogiam na minha frente, nas minhas costas, metem a malha. Isso é o cotidiano de muita gente. E quem nunca passou por isso? Mas está aqui, Davi falando com Deus e mostrando para Deus ouvir a oração e que a vontade dele era de sumir. E quem ele achava que era o amigo, na frente ele fala: não são os meus inimigos que estão fazendo eu orar agora, essa oração de súplica, de angústia, são os meus amigos traidores. E Davi, é claro, termina o salmo dizendo, sempre, né? Alguns salmos ele termina assim, mas esse ele termina desse jeito, né? Que ele confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, é quase que uma regra meio que na oração de Davi, né? Ele mostra uma falta ali, uma desesperança. Ouve minha oração. Isso Deus sempre vai fazer por você, vai ouvir sua oração. Depois ele mostra a queixa, ou ele exalta a Deus, mas nesse caso aqui ele estava tão angustiado que ele só se desmontou: olha, eu quero sumir. Fui traído pelos meus inimigos, pelos meus amigos. Pensava que eram meus inimigos, mas não, são os de perto, que me enfiaram a faca nas minhas costas. E depois ele fala, ele exalta, por fim ele sempre exalta, mostrando ali: ó, mas eu confio em ti. Porque o justo, ou seja, aquele que é salvo, aquele que tem em Deus a sua confiança, ele jamais vai ser abalado. Ele está dizendo: eu vou esperar a sua resposta. E a gente já sabe essa história, porque o final é surpreendente. O trono de Davi não teve fim e ele realmente não ficou abalado. Então, que no momento da sua angústia, às vezes você não tem nem força para fazer essa oração longa, mostrando como você tá ruim para Deus. E aí lembre-se de Ana, 1 Samuel, que nem movimento, que não falava, ela só movimentava os lábios e chorava e chorava. Às vezes é socorro mesmo, como Pedro fez quando estava afogando no mar. Socorre-me. É uma oração curta, mas ok. Muitas das vezes eu fiz essa oração. Eu não tinha argumentos, eu não tinha força para falar, mas eu falei: socorro. E pasme, vocês, eu também, nunca deixou de me atender. Não muitas das vezes do jeito que eu queria me livrar da cova. Eu entrei na cova dos leões, mas saí dela com um gesto de não uma oração com argumentos, com palavras lindas, estruturadas, só socorro. Muitas vezes foi realmente só chorando e dizendo: não tenho força para falar, e eu só pensava em oração. Mas lembre-se, não importa se vai ser de joelho, se vai ser arrastado, se vai ser no canto, se vai ser no mais profundo. O abismo é muito poético, eu vou transformar isso na realidade. Não importa a Cracolândia, não importa o CTI, não importa qual enfermaria, que agora colocaram as pessoas que têm câncer em enfermaria chamada
de cuidados humanizados, né, em saúde, para não dizer que está em cuidado paliativo, cuidado terminal, não importa. Não importa qual seja a sua angústia, a sua dor, mas olhe para o céu e clame do jeito que você conseguir. Um gesto, um socorro, ou uma oração mostrando todas as suas queixas, ou balbuciando como Ana. Mas não deixe de olhar para cima, porque é uma promessa. O justo não será abalado. Tá com falta de paz, foi traído, o justo não será abalado. Peça essa paz porque é promessa, mas não deixe de orar, não deixe de clamar, porque Ele está ouvindo e tem promessa. É Bíblia, Deus não mente. Bom, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo. E também não esqueça de adquirir os nossos livros, os nossos conteúdos, que é importante para a gente continuar com essa trajetória. Que Deus abençoe a sua vida.